Santo, Senhor, que nos convence todos os dias e que traz ao nosso coração o desejo de nos reunir, Senhor. Amém. Fala conosco esta noite, Senhor, quebrando os nossos corações. Usa o nosso irmão, Senhor. Que a tua palavra cumpra o propósito, Senhor, para o qual ela vai ser designada esta noite, Senhor. Nos aquece nosso coração, nos desperta, Senhor, para esse tempo do fim. Em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, e te adoramos. Amém. Oi. Amém, irmãos. Graças a Deus. Deus ao Senhor. Nós vamos abrir a Bíblia em Atos 6 ainda. Graças ao Senhor. A gente estava sentado aí, meditando um pouco, como nós vamos começar. E o nosso irmão levanta para orar. E tem um pouco do que nós queremos iniciar. Nós, ao falar da igreja, estamos voltando para o início. Em vários momentos de escola bíblica, de EBD, estudos escatológicos e etc. Vários irmãos aqui passaram. E havia uma frase que muitas vezes me chamava a atenção. A maioria dos irmãos que olham para o tempo do fim, eles também falam sobre o tempo do começo. Na verdade, principalmente nos anos 2000, todos os irmãos, ou quase todos que falavam de Apocalipse, eles tinham uma frase muito interessante que era: nós acreditamos que assim como a igreja iniciou, ela vai terminar. Eu ouvi muito isso quando eu era jovem. E a gente ficava pensando, como foi que ela começou? Ela começou sem nome, sem expressão, sem lugar, sem poder congregar, perseguida, escondida. Vai terminar do mesmo jeito. Era esse o pensamento. Esse pensamento megalomaníaco, político, de que a igreja tem força, de que a igreja vai mudar as estruturas da pobreza ao mundo, isso tudo é muito novo. Isso tudo tem correntes que nós não vamos perder o tempo, porque agora são muito recentes. A igreja do Senhor, ela sempre teve a sua base e estrutura no céu. Só no céu. Nunca houve esperança em outro lugar. A igreja nunca, jamais, de forma alguma, olhando para as Escrituras, verá outra esperança senão no céu. Não há outra. Podemos e devemos orar, lógico, para que haja paz na terra, para que haja paz em Israel, para que nós possamos viver bem, para que eu possa prosperar no meu trabalho, para que meus filhos sejam guardados. Tudo isso é óbvio que nós podemos e devemos orar. Mas a igreja não tem nenhum acordo com o que está estabelecido aqui embaixo. Nunca tivemos. E não podemos ter. É óbvio para os irmãos que são mais ligados no tempo do fim, que as coisas se afunilam. Não sei se é para a minha geração de 50, 60, 70 anos que vamos ver o tempo do fim, ou será a geração que está com 30, ou a geração que está com 15. Não sabemos. É óbvio que passos de moeda única, moeda mundial, passos de mudança de polo mundial, de tudo. O mal avança, fantasiado, caracterizado.
O mal cresce. Desde o jardim do Éden, o mal cresce. Violência, tudo só aumenta. Não vai parar, só vai crescer. A única diferença é nós olharmos em que lugar nós estamos. Porque há muitos irmãos que não se reconhecem mais e não têm mais esse lugar de segurança. Não é, irmãos, me desculpe alongar um pouco aqui, não é que nós não vamos ter desesperanças. Em algum desses dias, em compartilhar nós vamos falar de 2 Coríntios, Paulo falando à igreja de desesperança. Em alguns momentos teremos desesperanças até de morte. Mas o que nós temos que solidificar, fundamentar, é que diferente de quem não tem o Senhor, nós temos fundamento, esperança. E é por isso que, vez ou outra, temos que olhar para cá, para como isso começou. E eu estou gastando esses dias em Atos, porque não há outra fonte escrita para que nós possamos olhar e dizer como é que tudo isso começou. De onde é, para onde eu tenho que olhar? Onde é a fonte? E eu quero de novo, mais uma vez, de forma repetida, olhar para a vida do Estevão. Hoje, dando alguns passos à frente. Basicamente, na reunião passada, nós fizemos uma leitura, um vislumbre aí de quem é esse homem. É um homem que, como característica da igreja, ele tem muita coisa. A igreja, ela inverte o que está lá no mundo. Vamos lembrar de algumas coisas que nós temos, que vai nos guardar da ganância, da avareza, de planejamentos infortúnios. A igreja inverte o que o mundo vinha caminhando. O mundo que a igreja nasceu já é um mundo ideológico. Já é um mundo que pensa. Já havia em Roma, por influência dos gregos, grandes pensadores, grandes bibliotecas, muita coisa. Não acredite que a fé e a igreja nasceu no meio... era muito fácil crer no Senhor naquele período, porque o melhor era isso. Não, sempre foi difícil. Nunca foi fácil servir o Senhor. Sempre tivemos obstáculos, sempre tivemos que tomar decisões entre ser do Senhor ou não ser do Senhor. Porque a igreja, assim como nós, na sua matriz, ela inverte muita coisa. Quem é Estevão? Por que eu vou ouvir Estevão? Nós ouvimos que teve uma discussão entre as mulheres que não eram da mesma descendência, e aquelas mulheres brigavam que quando estavam distribuindo cesta básica, aí eles não davam para elas, e etc. E o Pedro, junto ali com os presbíteros, diz, não vamos resolver esse problema aí não. Quem vai resolver esse problema é um grupo de irmãos. Levante aí um grupo de irmãos. E lá na reunião de semana passada, nós aprendemos que a igreja é assim, os problemas, as dificuldades, e nós vamos dar um salto ou um passo a mais nisso, é que movimenta a Assembleia. É que nos faz ir um pouco mais para frente. Ali os irmãos perceberam que tinham que chamar mais gente. Não, deixa o Pedro lá, o Tiago, o João, dedicado à palavra, estudando, orando. Não precisa eles descer para se misturar. Né? Alguém faz o pão, alguém distribui aí, faz outra coisa. Até porque a igreja nunca, na sua base, ela nasceu para ter um homem ou algumas pessoas sendo dominadoras. Não, a igreja é o corpo de Cristo. Com as suas funções, com as suas manifestações. Cada um da forma que Deus chamou. Mas a igreja é viva, se movimenta. E a primeira inversão que nós vimos na vida de Estevão é que literalmente Estevão é um sem ninguém.
E é muito interessante ele ser o primeiro mártir. É muito interessante ele ser o primeiro que vai morrer. O Senhor não tem escolhido Pedro, o próprio Tiago, que depois vai ser transpassado a espada, mas o Estevão. Um irmão como nós. Simples. O Senhor escolher como, na nossa linguagem, como bandeira, como primeiro mártir, como primeiro que vai dar a vida por aquilo que ouviu e aprendeu. É um irmão comum que possivelmente só aqui você vai ouvir falar sobre ele. É uma lição muito interessante para nós. Os homens pegaram o Evangelho, transformaram em uma coisa que não é Evangelho. Todo local aonde você aprender que existe que a igreja é uma plataforma de crescimento, seja ele pessoal, financeiro, intelectual, seja o que der, é mentira. A igreja não foi, não será e não é base para crescimento humano nenhum. A igreja é base para o crescimento da vida. Se você quer crescer em vida, aqui é o lugar. Agora, se você está na onda do cristianismo, de querer ser percebido, adorado, bajulado, recepcionado, não é essa porta. Porque o maior representante dessa igreja, que se chama Cristo, cabeça, Filipenses diz que ele abriu mão de tudo. Tudo. E veio. Quem era o Senhor? O Deus da glória. Quem era o Senhor? O dono de tudo. Quem era o Senhor? O que faz o vento parar e o mar se aquietar? Quem é o Senhor que criou todas as coisas, irmão? Tudo. Tudo que você imaginar se resume ao Senhor. Ele é o Criador e o sustentador de toda a obra. Mas o homem, depois da queda, ele procura o tal do empoderamento. E a igreja, alguns grupos ideológicos, se entendessem que a igreja, eles veriam que o único lugar em que todos os homens, pretos, brancos, pobres e ricos, feios e bonitos, como diz o mundo aí fora, iguala, é aqui. Amém? Não há outro lugar de igualdade, não há. É a França, que eu aprendi lá no 9º ano. Igualdade, liberdade, fraternidade. Mentira! Só há um lugar que iguala todos, porque primeiro ele igualou todos em pecado. O mais drogado, o mais prostituto, o mais no mundão, e aquele que não fazia quase nada com a sociedade, todos foram encerrados em Adão. Todos. Não há bonitinho. Não há nenhum queridinho. Mas eu no mundo era mais ou menos. Não tem essa. Mas eu no mundo era quase perfeito. Problema seu. Ia para o inferno do mesmo jeito. O Senhor é justo. E a sua balança não é enganosa. Amém? É muito lindo aquela frase tão bonita. Por um homem entrou o pecado para todos. E também por um homem salvação. Para quem quiser. E os primeiros irmãos se quiseram, irmão. Se manifestaram, que cresceram. O Estevão estava nesse grupo. Estevão estava nessa trincheira. E aí é onde nós queremos colocar a primeira característica do nosso irmão Estevão. Ele é escolhido, como nós somos. Eu queria, de fato, tocar nesse ponto básico da nossa vida cristã. Nós estamos aqui porque o Senhor nos escolheu. Ele nos trouxe. Não havia nada em nós. Vou gastar pouco tempo com esse ponto, mas é necessário lembrar. Nós fomos escolhidos. Porque eu sei, irmãos, que dia sim, dia não, passa na nossa cabeça que a gente não vale nada, que nós estamos aqui por alguma outra razão, que a gente escolheu. Não, nós não escolhemos isso aqui.
Quem escolheu essa vida para nós foi o Senhor. Você, eu, nós, só estamos aqui porque o Senhor insiste com isso. É o Senhor que insiste. Seja usando o irmão, a irmã, a esposa, o vizinho, é o Senhor que insiste com isso. Ele não desiste de nós. Irmão, eu e você já quisemos voltar. Quantas vezes? A gente já quis parar, a gente já quis retroceder, mas o Senhor continua firme. Firme. Usando irmãos, irmãs. Então, em nome de Jesus, não duvide disso. O Senhor te escolheu. O Senhor te chamou. Posso até não saber te dizer para quê. Espero que você saiba. Que aí vem o segundo ponto que eu quero colocar para nós que está na vida desse irmão. O segundo ponto lá, no capítulo 6, versos 3 e 5, é que o Estevão é cheio de vida. Essa frase no capítulo 6 é repetida 3 vezes. Cheio. Irmãos, os dias estão se afunilando, sim. Os dias estão mais difíceis, amém. Mundialmente há uma movimentação, segundo a Bíblia, sim. Algumas coisas que Deus disse a respeito da igreja. Roubadores, ladrões, enganadores, vendedores da fé. Tem aumentado, sim. Mas e nós? Nós, Estevão, diante de tudo aquilo. Estevão não tinha uma vida mais fácil do que a sua. Há uma palavra que eu ouvi muito quando era jovem e eu queria repetir para ti hoje, porque eu passei a semana repetindo para mim. Qual é? Busque ser cheio do Espírito. Amém. Porque não haverá outro caminho para nós. E eu não vou me repetir, que nós já falamos semana passada. Eu não estou falando que você precisa agora rodopiar, falar em não, estou falando cheio de Deus. Eu não sei como é que o Senhor vai encher suas vasilhas. Eu não sei como é que o Senhor vai quebrar o seu ego, o seu eu ou o meu. Eu não sei que forma Deus está te apresentando para que você diminua e Ele cresça. Mas hoje o conselho para nós é deixe. Se está se apresentando para você alguma luta, dificuldade, seja ela de doença, de trabalho, sei lá do que for, se o Senhor de alguma forma está apertando algum parafuso, deixe. A vida só pode ser manifestada se o vaso se quebra. Nós aprendemos isso. É a lição do vaso de alabastro, a lição do Jeremias fazendo vaso. Em todas as escrituras, não existe ser cheio sem dor. Teremos que sentir alguma coisa. Seremos de alguma forma sacudidos, mexidos. O Estevão, ele cheio. A vida dele tem uma característica que fica muito gritante na vida do Estevão. O quanto ele conhecia isso aqui, as Escrituras. Qualquer pessoa que falar do Estevão lembrará da coragem dele, que nós vamos já falar. Mas fica marcado o quanto Estevão conhecia as Escrituras. Eu quero reforçar aqui. Graças a Deus que nós reunimos com um grupo de pessoas que gostam das Escrituras. Nós só queremos reforçar. Continue. Ame as Escrituras. Leia as Escrituras. Não há outra coisa que vai me lavar e te lavar. Não há outro mecanismo usado por Deus que lave quem eu sou, que limpe a minha miséria, se não for as Escrituras.
Nós precisamos dela. Estevão era cheio de vida, era cheio da palavra. E os primeiros versículos, assim que Estevão é escolhido, mostra que ele fazia e falava e pregava e ministrava. Utilidade. Eu lembro que uma certa vez a gente conversou com um grupo de jovens e outros que não eram tão jovens. E naquele dia teve uma palavra que me marcou na nossa roda de conversa. É muito complicado quando você não consegue entender a sua utilidade no corpo de Cristo. Porque, tirando o ativismo que é humano, todos nós somos úteis ao Senhor. Somos para servir o Senhor. Quanto mais nós nos movimentamos, quanto mais nós servimos, quanto mais nós entramos na seara, mais o Senhor vai nos dando e nos abrindo os olhos. Utilidade. Sabendo que o Senhor vai fazer através de mim, comigo, foi o que o Senhor me deu. O Estevão, assim como o Senhor, era um servo que estava lá, servindo ao Senhor, orando pelos enfermos, citando ao Senhor. Nós precisamos, irmãos, em nome de Jesus, nos dar ao Senhor. Deixar se gastar pelo Senhor. Muito de nós, eu sei que essa palavra é velha, eu quero renovar ela. Muito de nós nos gastamos por dinheiro. E não há problema que a gente tenha a casa para sustentar. Muitos de nós nos gastamos pelo serviço, por uma faculdade, até de madrugada estudando para uma prova, mas nos gastamos com facilidade nisso aí. E eu sei que muitos irmãos se gastam também em outras coisas, mas nós queremos, em nome de Jesus, dizer para mim e para você, nós fomos chamados também para nos gastar para o Senhor. Amém. E um pouco para aí. Eu não sei até onde você tem feito, mas se o Senhor estiver te dando algum tipo de direção, de ir um pouco mais, vá. Se você tiver condição de dormir uma hora menos, durma. Ou uma hora mais cedo, acorde. Ou falar com alguém a mais, fale. Se é para ler 2 versículos a mais, leia. Mas vá um pouco mais, se é possível, vá. Vá, porque muitas vezes para a Assembleia você bota muita dificuldade. Aí não dá, não estou cansado, não sei o que, tal. Aí o patrão diz lá, olha, é R$100, viu? Ficou 2 horas a mais aí, é 100. Aparece uma força, não sei de onde. Mas eu quero 100. Irmãos, quem sou eu para falar de quem trabalha demais? Eu vivo toda hora aí tentando ganhar 100. Eu não sou contra quem está trabalhando, não. Só estou falando que nós tenhamos o mesmo empenho pelo Senhor. Se for possível, pelo Senhor também vale a pena. Nós temos que voltar àquela sua idade que você tinha, que se gastava. Se ainda há algo que gastar, gaste. Se ainda há alguma coisa para queimar, queime. Se ainda sobra um tempinho que você pode dar para ele sem atrapalhar muito sua vida familiar e tal, dá para dar, dá, então dê. Entregue. Por quê? Porque a gente fala que está chegando o fim, e as coisas estão se arrumando, e o Senhor está às portas, e o mundo está se organizando, mas a pergunta para nós, e aí? O que foi que você fez com essa informação? Avançou? Ou está só ouvindo? Aí não, irmão, o Senhor está bem pertinho, as coisas estão se organizando, e Apocalipse está se cumprindo, e isso aqui, sim. Tu avançou o que com isso? Aqui nas Escrituras, o Estevão avançava. Por quê? Nós vamos chegar aí no versículo aqui. Versículo 6, verso 9 ao 10. Vamos lá. Versículo 6, verso 9 ao 10. E não podiam
resistir à sabedoria, ao espírito com que ele falava. Então subornaram, trouxeram testemunhas contra ele e inventaram coisas. Eu não quero falar de novo desse fato, que eu quero falar é do ponto específico. Qual é? Outra lição que você já conhece, eu vou te lembrar. Quanto mais você se levantar, se der, avançar na vida cristã, as resistências serão maiores. Eu lembro de um irmão, certa vez, muitos anos atrás, pregando em local de reunião em Salvador, ele pregou sobre o povo de Israel do Egito. E ele pegou aquele texto que o povo de Israel pediu para sair e Faraó soube. E quando o Faraó soube, diz assim, não, eles querem adorar a Deus que estão desocupados, dobra o trabalho. Dobra a diária e bota para fazer mais tijolo. Isso é desocupação. Aí o irmão pregando, dizendo o seguinte, olha, está desempregado? Quer servir ao Senhor? Ou quer arranjar emprego? É só dizer que vai servir a Deus. Quer se entregar? Quer um emprego bom? É só você dizer assim, a partir de hoje, a minha vida é do Senhor. Vou evangelizar de manhã, vou seguir oração à tarde, de noite. Ele disse, as portas de emprego se abrem com a maravilha. Aí você vai escolher o que é que não vai te atrapalhar. Irmãos, o Senhor quer avançar em nós. Estevão representa a vida de Deus que foi dada em Jesus Cristo, que agora está nele. Estevão avança, pregando, ministrando, exaltando o Senhor. E chega um momento que Estevão é parado por um grupo, que nós falamos na reunião passada, é um grupo de libertos que diziam que os cristãos não deveriam falar, e Estevão fica firme. Eu acho que a maioria de nós aqui nunca passou por aperto nesse sentido. Mas até onde está a nossa convicção? Até onde nós vamos ser barrados e continuar a vida? Continuar manifestando ao Senhor. A nossa vida tem sido muito tranquila, irmãos. Graças a Deus. A maioria de nós não tem problemas no trabalho. Não tem dificuldades com colegas, escola, perseguições ao título. Não. Aí eu lembro da palavra daquele irmão Richard, lá daquele livro, Cristo em Cadeias Comunistas. Ele disse que uma certa vez esteve no Brasil, e os irmãos do Brasil chamaram ele, disseram, irmão Richard, então vamos orar para acabar a perseguição para aquelas bandas lá que o senhor mora. Ele disse, não. Porque se acabar a perseguição lá para a gente viver como a igreja vive aqui no Brasil, não me interessa. Não tem interesse de viver essa vida que vocês vivem aqui. Essa vida parada, quase nada. Lá, os irmãos correm, precisam buscar o Senhor. O nosso irmão Estevão, quando começa a ser perseguido, quando começa as pessoas mandarem ele parar, calar a boca, Estevão começa a pregar mais ainda, sobe o tom. O nome disso se chama, irmãos, convicção. E não é por acaso que o Senhor tem falado de novo, através do irmão Walter e de outros irmãos, sobre o fundamento da fé. Não acho que é por acaso. Nós precisamos dessa base para ter convicção. Convicção de quem é o Senhor, convicção de por que estamos aqui. Convicção de, se for preciso dar a vida, daremos. E aí nós vamos entrar no último tópicozinho aqui, para ir para a carta de Pedro. Qual é o último tópico? Não existe, irmãos, a vida sendo manifestada sem antes passarmos
pela morte. Esse é o ponto alto da vida de Estevão. Porque até aqui, nós só conhecemos a vida do Senhor Jesus. Até aqui nós falamos do Senhor. O Senhor veio, desceu, o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Alguém poderia e diziam, mas ele é filho de Deus. O irmão Walter vai em um dos seus compartilhares, quando retornar a falar sobre as teorias que criticavam o Senhor naquele período. E havia muitas. Muita coisa falavam contra o Senhor. Não morreu, ele desmaiou, é um farsante. Mas aqueles homens tinham visto alguma coisa. Até aquele momento, somente o Senhor. O Senhor que desceu, que morreu, havia um testemunho muito claro na vida de Estevão. Os últimos versículos que falam sobre Estevão não é por acaso, são as últimas palavras de Jesus na cruz. Era muito fresco na mente do Estevão. Pegue as últimas palavras do Senhor na cruz, sem ser tetelestai, e você vai ver que Estevão repete a maioria delas. Mas o que ficou para nós na vida do Estevão é que é o primeiro da nossa linhagem. É o primeiro que representa a igreja, que vai ser provado na vida. É o simples. Não é ninguém demais. Não é um Pedro, não é um Tiago, não é um João. É um de nós. Aí a missão básica para nós é: todos nós podemos sim tocar na vida do Senhor. Por quê? Poderia dizer, mas o Pedro caminhou lá com o Senhor, o Pedro teve experiências magníficas com o Senhor caminhando nas águas. Esse discípulo, não. O Senhor escolheu como nós, que dedicou-se às Escrituras e se encheu do Espírito. O irmão Otmani, poucos falaram, mas eu vou dar o crédito ao Otmani. O Otmani falou uma coisa simples, mas ele dizia: a vida cristã tem 2 trilhos. Se nós não. Ele disse assim: todos os homens e mulheres na história da igreja que conseguiram equilibrar o trilho espiritual, oração, graça, vida, dependência de Deus, com leitura e dedicação às Escrituras, não foram segurados por nada nessa vida. Não há mágica. Não há pessoas que Deus gostou mais ou gostou menos, não. Há pessoas que caminharam nessa linha. Há pessoas que se deram mais ao Senhor e se deram menos. Para todos nós essa vida é oferecida. Para todos nós essa vida foi dada. E Estevão é o primeiro. Olham para ele e no versículo 1 do capítulo 7, e disse o sumo sacerdote: porventura é isto? Nós lemos na semana passada. O que é que o sumo sacerdote está perguntando a Estevão? Ele está perguntando: é isso? Jesus é maior do que Moisés? Sim. Jesus não veio mudar muita coisa, cumprir a lei e trazer a nova aliança? Sim. É essas convicções que nós temos que ter. Jesus judaizou a igreja? Não. Eu tenho que usar kippah? Não. Eu tenho que usar aquela pistola aqui? Não. Tem que ter arca aqui? Não. Eu tenho que tocar chofar? Não. Nada disso. A resposta aqui do Estevão para os sacerdotes é esta: a aliança agora é outra. Amém? É Cristo. Mas Estevão estava cheio da vida e de convicção. Ontem, quando terminou o culto, o pastor levou para a gente conversar. E a gente conversando ali na Messejana, uma igreja grande, e o pastor agora está com metade. Ele, Anderson, eu perdi uns 40 para a igreja preta, uns 20 para a amarela.
uns 12 para a igreja que correm. É isso aí. Como eu não vou, e parece que não vai, me adaptar a essas coisas que querem inserir nas escrituras, eu fico só com as escrituras. E o povo que sobrou foi isso aí. Irmãos, nós precisamos saber o que é igreja do Senhor. A igreja é vida de Cristo em nós. Estevão é firme. Estevão começam a dizer para ele que ele está errado, e ele fica firme. E ele fala de toda a história dos sacerdotes que conheciam. Mas ele termina deixando claro que agora, nesse momento, eles precisavam olhar para aquele que eles tinham matado, crucificado. E essa é uma das maiores responsabilidades da igreja. Se nós somos igreja, nós precisamos olhar para o mundo e mandar eles olhar para Cristo novamente. Não é para a prosperidade deles, não é o quanto eles vão melhorar de vida, não é porque eles precisam de uma cura aqui ou uma enfermidade ali, não. Eles precisam voltar a olhar para aquele que morreu por eles. É esse homem que Estevão está mostrando. Não é um milagreiro, não é um profeta, não é um homem, um grande pensador, não. É Cristo e este crucificado. É esse que eu tenho que mostrar. É esse que Estevão está mostrando. E os homens não suportam. Porque saiba de uma coisa. Algumas pessoas suportam você se você falar desse Jesus que é bom, que abraça todo mundo, que ama todos, que não gera problema com ninguém. Mas quando você apresentar o Jesus da cruz, o Jesus que vai dizer para ele que ele precisa morrer e ressuscitar com Cristo, os dentes deles vão ranger também. Contra você. E cabe a nossa convicção. E Estevão fica firme. E Estevão começa... Irmãos, eu tentei. Não sei se você já fez isso. Mas eu tentei imaginar como é morrer de pedrada. Eu tentei pensar assim, o que é uma dor de uma pedra. Eu só lembrava de alguma vez que eu tinha errado uma pedrada, uma chinelada, alguma coisa. É inimaginável. Morrer pedrada a pedrada. Pedrada a pedrada. Eu não sei, alguns irmãos, mas naquele momento o Espírito vai colocar ele em um estado de não sentir dor. Não sei. Não posso te garantir. Pode até ser que sim. Pode até ser que o Senhor faça isso. Quando os irmãos foram queimados, ou cortados, ou trucidados, ou chicoteados, havia ou haverá algum tipo de sedativo do céu que você não perceba muita dor. Pode ser? Pode. Não é o que muitos dizem, mas pode acontecer. A verdade é que assim como o Senhor era o primeiro homem que estava indo até o fim. Amém? Até o fim. Irmãos, é o primeiro homem que vai deixar claro para nós o maior significado que nós somos. Testemunhas. Nós somos testemunhas. Fomos chamados para isso. Todos nós fomos chamados para ser testemunha do Senhor. Mártir do Senhor. Defender o Senhor até o fim. Defender o Senhor daqueles que o atacam. E defender o Senhor de nós mesmos, muitas vezes. Ouvindo apenas o Senhor. E tem um texto aqui, capítulo 7. Capítulo 7, verso... mais 57. 7:57. Mas eles gritaram com grande voz, tamparam os seus ouvidos
e arremeteram unânimes contra ele. Expulsaram ele da cidade e apedrejaram. E as testemunhas que estavam ali, e as suas capas aos pés de Saulo. E apedrejaram a Estevão, que invocando o nome do Senhor, disse: Senhor Jesus, receba o meu espírito. E pondo-se de joelho, chamou com grande voz: não os imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Irmãos, você abre em 1 Pedro a carta, quando a gente vai falar. Nós temos na vida de Estevão a base para caminharmos na vida cristã. A vida de Estevão é a primeira semeadura depois do Senhor. Se nós queremos tocar na vida, vamos ter que morrer. É um assunto que eu tenho visto muitos irmãos ter voltado a ele algumas vezes. Nas localidades que passamos, eu vi que alguns irmãos têm estudado e falado sobre isso de novo. E é interessante nessa lacuna aqui que me cabe tocar nesse assunto mais uma vez. Se há um assunto que nós precisamos ir, voltar, ler e reler, é o que nós aprendemos há pouco tempo aqui com o irmão que compartilhou a carta aos Gálatas. Que é muito claro, Paulo dizendo que a realidade de ressuscitarmos ou termos uma nova vida em Cristo passa por aceitarmos a morte. Entenda, quando nós olhamos para esse pão, muitas vezes nós oramos e dizemos assim: ó, quando ele estava na cruz morrendo, eu morri com ele morri lá. A morte do Senhor foi a minha morte. Não há dúvida, irmãos, que esse é um obstáculo dos mais difíceis na vida cristã que nós temos que vencer. Cada vez mais comece a pensar sobre isso. O seu avanço, o meu avanço, é aprofundarmos não no conhecimento desse assunto, porque a maioria de nós tem, mas na realidade dele. A nossa morte, como se deu, Senhor? Eu tenho sido honesto de orar agora e dizer: Senhor, como se deu isso? Abre mais um pouquinho assim, revela mais, abre os olhos um pouquinho, tem alguma coisa aí que eu não estou conseguindo ver direito, ajuda. Porque eu falo sobre isso, eu leio sobre isso, eu digo para o irmão sobre isso, mas a realidade disso ainda não é tão clara. Essa morte que Estevão aqui morre fisicamente, lembra-nos da morte que temos que ter quando o Senhor na cruz morreu. Tocar na vida. O que nós queremos é tocar na vida. Alguns de nós, ou a maioria de nós, claro, em vários momentos do dia, vivemos essa vida. A coisa mais interessante, se eu pudesse, eu anotava, é que às vezes a pessoa não sabe. Mas eu acho lindo quando alguém chegou perto de mim, não é muitas vezes, não, poucas. Mas quando chegou perto de mim, disse assim: irmão, você é cristão, que coisa linda. Dá vontade de perguntar assim: o que foi que tu viu? Deixa eu anotar. Eu repeti. Porque eu acertei essa vez, deixa eu ver se eu acerto de novo. Essa vida manifesta em nós, claro que sim. Ela está em você, está no cérebro, está em mim, está em todos nós que estamos aqui. Essa vida está em nós e muitas vezes ela é percebida entre nós. Ela é percebida pelo marido, pela esposa, pelos filhos, pelos colegas de trabalho. O que nós temos que orar e pedir ao Senhor é para que essa vida avance. Avance. 1 Pedro vai ser uma das cartas, nós vamos ler a carta toda, mas vai ser uma das que nós vamos, vez ou outra, estar dando uma olhada. Primeira carta de Pedro. Nós sabemos e já falamos aqui algumas vezes, irmãos, tem conhecimento,
que essa primeira carta de Pedro, ela é escrita a uma igreja, a um grupo de irmãos que estão em situação muito difícil de perseguição. Por isso que nós queremos começar por ela. Irmãos, eu não sei, falava isso há uns 20 dias atrás. Eu não sei se existe, os irmãos leem, por favor, se lerem, depois tragam para nós. A maioria dos escritores que lemos, a maioria dos irmãos que falam sobre o avançar da vida de Deus em nós, a maioria dos irmãos, não vou dizer todos, que eu nunca li todos, então, a maioria dos irmãos que lemos sobre essa vida crescente, a maioria dos irmãos que nós podemos ler sobre essa vida que começou no Espírito e vai se expandir para a alma e vai ser vista no corpo, quase todos os irmãos que falam sobre isso só citam o caminho do sofrimento. É difícil ler sobre isso. Porque você não vê uma outra janela. Os irmãos que falam, que se aprofundam, que descem, que falam desse morrer, todos apontam que Deus nos levará para o caminho de dor. Seja no coletivo, quando a igreja vai crescer, passa por tribulações, por lutas, por preocupações, por dissensões, por apertos, por remexos, e aí o Senhor avança. Ou individual. Nós temos essas aflições. Aqui uns 2 domingos vamos falar sobre aflições na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Aflições, nós temos pelo menos 4 modelos de aflições que o Senhor usa, e aqui nós temos um em Pedro, 1 ou 2. Nós temos aflições que diz respeito às nossas decisões que nós tomamos. O Senhor nem mandou. A gente foi, decidiu, entrou e está lá aflito. O Senhor vai nos ajudar? Vai. É um Pai amoroso, bondoso. Vai até nos ensinar com essa besteira que a gente fez. Mas se somos guiados pela vida, em nós ou na Assembleia, irmãos que nos ajudam, muitas dessas aflições não vão ser passadas. Nós temos as aflições que está aqui em Pedro, que são aquelas aflições do corpo de Cristo. As aflições que o Senhor ainda permite que passemos. Aflições de ataques por sermos cristãos. O simples fato de sermos cristãos, seremos afligidos. Não se engane, algumas palavras precisam voltar ao nosso vocabulário. Vós não sois do mundo. Se vocês fossem do mundo, o mundo vos amava. Mas pelo contrário, o mundo vos odeia. Aí se você ouvir essa palavra e dizer, não, pois comigo é diferente, o mundo me ama, tem alguma coisa errada. Deus não é mentiroso. Se o mundo está de braço dado com você, se você não tem problema nenhum lá fora, se você é acarinhado pelo mundo, o mundo te ama e diz que você é massa, tem alguma coisa errada. Podemos sentar e ler as escrituras com calma. O normal é que, no mínimo, a sua posição, o seu viver, as suas características, o que sai da sua boca e das suas ações, incomode o mundo. Isso é o normal. Não há compatibilidade entre o que o mundo diz e o que a igreja diz. Não há. Então, essas aflições ficou para nós. Só que a maioria das vezes nós temos um problema. Nós falamos em crescimento, falamos que queremos mais do Senhor. E em nome de Jesus eu espero que o Senhor ajude a mim e a você. Mas quando a primeira oportunidade aparece, a gente corre. Por isso que no início da palavra eu disse, se o Senhor está abrindo uma portinha, uma porta, seja qual for, e você sente que está passando por dores, e é o Senhor te preparando ou te testando, aguente mais um pouquinho, deixe o Senhor
Deixa. Porque nós não temos notícia de um caminho mais fácil. Não, eu vou dormir. Eu tinha um amigo que dizia que jejuava de 7 da noite a 7 da manhã. Era o jejum dele. Eu jejuo 7, eu começo 7 da noite, até 7 da manhã eu entrego. Jejum maravilhoso. Ele dizia que aprendeu que era o jejum noturno. Amém. Deus te abençoe. Cada um crê no que quer. Era muito bom a gente dizer assim, irmão, nós vamos ser transformados como Deus quer, apenas orando em casa. Não vai. O Senhor vai ter que trabalhar em nós. Nas nossas relações, no nosso problema, no nosso trabalho. O irmão Gino chamava o mundo e o nosso trabalho de pedreira. Ele dizia, nós somos a pedra. De manhã Deus joga na pedreira, vai na pedreira. Aí o Gino era pior, o Gino dizia assim, aí corre aqui da Assembleia, o presbítero chama, não quer conversa, a irmã quer ajudar, não quer, aí o senhor diz, deixa eu quebrar na pedreira. Lá o patrão esculhamba, o patrão chama de todo nome, ele, amém. Sim, Senhor. Pronto. Não quer quebrar aqui? Não, vai quebrar lá fora. Aqui não ouve ninguém, não diz amém para nada, não baixa o pescoço para ninguém, é o dono do pedaço. Aí o Senhor diz, eu vou te quebrar lá fora. Pronto, lá fora vai ter que baixar. Vai se quebrar, não tem jeito, irmão. Se o Senhor quer crescer em nossa vida, Ele vai. Porque quem começou foi Ele vai. Nem que Ele nos jogue numa cama, ou em pé, ou deitado, ou no carro, ou correndo, ou andando, mas Ele vai avançar. Porque é dele. Aquilo que Ele começou, é Ele que vai fazer. Agora cabe a nós, pelo Espírito, que Ele nos ajude a compreender esse caminhar do Senhor. E cooperarmos com o Senhor nessa obra. Aí Pedro, conversando com esses irmãos, que nós vamos dar continuidade só semana que vem, conversando com esses irmãos que ouviram falar do Evangelho, amaram ao Senhor, se apaixonaram pelo Senhor, mas começaram a padecer, sofrer. Conta-se que uma irmã chegou para o pastor Billy Graham e disse, pastor Billy Graham, eu queria dizer para o senhor que eu estou com problema. Quanto mais eu oro, quanto mais eu jejum, mais o diabo se levanta e as coisas ficam difíceis. E o Billy Graham disse, continue assim mesmo. Seja bem-vinda. A vida é essa. A vida de crescimento na vida cristã é essa. Vez ou outra, irmão, o Senhor vai nos dar refrigério, claro. Vez ou outra, o Senhor vai nos dar um tempo de respirar, botar a cabeça para fora, porque também não bate toda hora, não. Tem hora que nós vamos levantar, botar a cabeça para fora, respirar um pouco aliviado, mas depois ele bota para baixo de novo. Tome pena de novo. Para crescer, para a gente avançar. Paulo, que conhecia bem sofrimento, escreveu aqui iniciando para a gente. Eu vou pular o versículo em 2, irmãos, já depois leia a introdução em casa. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo sua grande misericórdia, nos gerou de novo. Eu vou já avançar, mas a gente vai com calma. Trecho conhecido, mensagem repetida, mas que nós temos que entender. Nos gerou de novo. Esse mês, um ímpio aí chegou perto de mim na escola e disse assim, era melhor que Deus, no Éden, aquela história que se diz, tivesse matado Adão e Eva e feito tudo de novo, todos os homens de novo. Era melhor ter logo acabado com tudo e feito tudo de novo. Eu disse, não, mas foi isso que ele fez. Ele, não, Adão não morreu. Até eu morri. Não, ele matou todo mundo. Na cruz. Aí fomos conversar um pouquinho e disse, não é muita complicação para minha cabeça. O Senhor nos fez de novo. Aqueles irmãos como nós, precisamos partir do primeiro passo dessa nossa caminhada cristã.
Porque, irmão, na caminhada de crescimento espiritual, muitas coisas vão vir na nossa cabeça. Ah, você não pode. Ah, você ainda pensa em pecado. Ah, você ainda é assim. Ah, você é pior do que o irmão. Ah, você ainda é isso aqui. Ah, você ainda é aquilo ali. Se nós nos deixarmos vencer por isso, nós não avançamos. Nós precisamos pedir graça ao Senhor e crer que de fato, de verdade, de uma vez por todas, nós morremos naquela cruz. De fato, por mais que Adão queira descer de vez em quando, por mais que o Adão queira se manifestar vez ou outra na nossa vida, mas nós temos, irmãos, que alimentar a nossa mente com essa realidade. Sempre que vier aquela vontade de brigar, de trocar tapa, de fechar o carro, de esculhambar o outro, é o Espírito nos lembrar, olha, eu morri. Não! Eu não estou dizendo para você que é fácil, mas estou dizendo que nós temos que aprender. Senhor Jesus, eu morri. Senhor, esse homem morreu. Senhor, me ajude. Essa mulher morreu. Ela não existe. Quem existe é a nova criatura. Que o Senhor nos ajude a crer, a ver isso com mais clareza. Porque vai depender do quanto nós vamos ver, irmão. Se nós gastarmos mais tempo olhando para o velho homem, as nossas relações muitas vezes se desgastam por causa disso. Os irmãos não conseguem ver Cristo no outro, ver tudo de ruim que tem no irmão, mas não conseguem ver o Senhor. Nós precisamos ver o Senhor que está no Francisco, que está no Júnior, eu esqueci o nome do Márcio. Jesus me guarde. Márcio. Porque é muito mais fácil olhar para a miséria que tem no Márcio e para a minha. É muito mais fácil eu ouvir o som irritante da sua voz, ou eu não gostar do jeito que você anda, ou eu dizer que você é uma coisa. É muito mais fácil, irmão. O que nós temos que procurar é Cristo nele. Nela, porque tem. Aí Paulo, querendo ensinar os irmãos, diz que nós já fomos feitos de novo, de verdade. Se você precisar voltar para Romanos 5, 6, 7, 8, volte, leia quantas vezes for preciso, peça ajuda dos irmãos que já compartilharam Romanos aqui várias vezes, o Sâmio, Davi, outros irmãos. Ah, não entendi, leia de novo Romanos 6, 7, 8, 9. Não entendi, leia de novo Romanos 6, 7, 8, 9. Até aquilo virar vida. Até você compreender e dizer, pronto, Senhor. É isso. Porque no capítulo 8 de Romanos, Paulo, quando entende, ele dá um grito, é um brado. Eu tive um professor que disse que ali no hebraico, o Paulo dá um grito de aleluia. Porque sou uma nova criatura. Paulo entendeu. É isso que nós temos que entender. Esse velho homem morreu, não existe. Por mais que eu olhe no espelho e ainda queira achar que ele existe, é mentira. Ele morreu. Mas é uma luta, é uma guerra. Que nós vamos ter que caminhar. Vamos ter que alimentar a nossa mente, o nosso espírito, com as Escrituras. E olhar para o autor e consumador de nossa fé. É uma luta. Verso 4. Ainda. Verso 3, desculpa. Que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança. O início da nossa mensagem vai se fechar com esses dois primeiros versículos. Nós começamos falando que no mundo não tem nada. Só existe uma viva esperança aqui. Pode dizer para quem você quiser. Para o seu melhor amigo, para a sua melhor amiga. Pode garantir para quem você quiser. Só há uma viva esperança em Cristo. Irmãos, eu não sei como é que funciona. Mas eu vou te dizer uma coisa que você já sabe. Mas eu quero te lembrar para alegrar o teu coração. Eu não sei como é que isso funciona no mundo espiritual. Mas sempre que eu estou acabado, cabeça baixa, sem saber do que fazer, se alguém falar desse Senhor, se um louvor me levar a ver esse Senhor, parece que tudo está resolvido. Amém? Não é o Senhor, irmãos.
sempre que nós conseguimos focar no Senhor, que os nossos olhos veem que Ele é a viva esperança, tudo mais não tem nada, não vale nada. É menor. Paulo chegou a ver isso com tanta clareza que Paulo disse, olha, a minha tribulação, e olhem que comparar a nossa com a de Paulo, não tem nem comparação. Paulo disse que era breve e momentânea. Não dá para comparar essa breve e momentânea tribulação com o peso de glória, com a viva esperança que eu tenho lá em cima. Não dá. Eu não sei qual o problema que você está passando. Não sei que situação você está vivendo. Que aperto você está tendo. Mas a viva esperança é maior. É nela que nós caminhamos. E esses irmãos precisavam, antes de ouvir Paulo, lembrar disso. Só que essa viva esperança é nos dada pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E aqui é o último texto para a gente poder parar e depois nós seguimos. Por que ressurreição de Cristo dentre os mortos? Porque essa é a base da igreja. Por que Estevão morreu? Por que Estevão deu sua vida, se entregou, aceitou, se deixou ser apedrejado? Porque Estevão cria na viva esperança que é a ressurreição de Jesus Cristo. E nós é o ponto mais alto, um dos pontos mais altos da nossa fé. Vão rir de nós. Dão risada na nossa cara. A gente acreditar que um homem morreu e ressuscitou. Mas como disse Paulo, se nós não crermos nisso, porque se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé não vale nada. Então eu quero que, ao irmos para casa, o Espírito Santo nos lembre. A vida vai crescer em nós sim, porque há uma viva esperança. Jesus Cristo ressuscitado. Ele vive. Amém? Amém. Ele está aqui. Amém? Nós não estamos sozinhos, Ele está aqui. Junto conosco. Vamos orar. Depois os irmãos dão continuidade. Senhor, nós queremos agradecer a Ti. Te pedir que aquilo que o Senhor entender que deve ser aplicado ao nosso coração, Espírito Santo nos ajude. Cada um de nós tem suas debilidades, suas dificuldades. Que a palavra possa ir de encontro a cada uma delas. Que nós possamos ainda estar aqui na Tua presença. Aos irmãos que vão orar, falar, cantar, queremos também continuar na Tua presença no partir do pão. Em nome de Jesus. Amém.